Fala galera, sejam bem-vindos. Sou o professor Elton Soares e neste vídeo nós vamos comentar um pouco sobre uma noção bem básica, mas bem básica mesmo, sobre independência entre eventos. Trabalhar com dois eventos. Dizemos que dois eventos não mutuamente exclusivos, eu vou colocar os dois não vazios aqui. Tá? Eles são independentes quando a interferência de um não atrapalha, quando a ocorrência de um não atrapalha na ocorrência do outro. Pega esse exemplo aqui. Olha só essa moeda. Uma moeda honesta, não viciada. Se eu lançar essa moeda agora e fosse observar, jogar de forma aleatória, o resultado que caísse da minha mão com a face voltada para cima, considerando uma face como cara e a outra como coroa, você vai me dizer instantaneamente que a chance de sair cara é de 50%. Se eu repetir, vou fazer novamente esse lançamento e vou perguntar qual é a chance de sair novamente cara, você vai me responder 50%. E eu vou fazer esses lançamentos de formas sucessivas. E você vai me responder 50%, 50%, 50%. Eu posso fazer isso aqui várias vezes. Você responde isso porque o fato de ter saído cara no primeiro lançamento não interfere no segundo. A chance continua sendo a mesma. É uma maneira bem assim, inicial de falar sobre independência entre eventos. Outra forma que eu vou mostrar aqui agora, também bem básica, é sobre retiradas de bolinhas de urna. Ok? Vamos ver aqui. Dá uma olhada lá na tela lá. Olha só. Imagina uma urna. Imagina uma urna. E essa urna tenha 10 bolas. Dessas bolas, eu vou dizer que 6 são vermelhas. E vou colocar aqui 4 azuis. Tá, então na letra A, nós vamos retirar 2 bolas. Eu quero saber qual é a probabilidade, eu vou diminuindo aqui, qual é a probabilidade de retirarmos 2 bolas vermelhas, 2 bolas vermelhas. E eu vou dizer o seguinte, as retiradas são retiradas sucessivas, e sem reposição. O que isso quer dizer? Que depois que você retirar uma bola, você não pode devolver para a urna. Então vamos lá. Matematicamente eu vou escrever assim, ó. Eu quero que a primeira seja vermelha e vou representar pelo símbolo de interseção. A segunda seja vermelha. Então, vai lá. Eu vou precisar que a primeira seja vermelha e que a segunda bola também seja vermelha, mas sabendo que eu já retirei a primeira vermelha. Essa aqui que seria a ideia. Ok. A probabilidade da primeira bola ser vermelha, nós temos 6 chances num total de 10. São 6 num total de 10 possíveis. Como a bola não é devolvida à urna, a probabilidade da segunda vez ser vermelha, sabendo que já saiu uma vermelha, eu não tenho mais 6, porque uma já saiu. Então, eu tenho 5 chances e na urna não tem mais 10 bolas. Agora, elas têm quantas? 9. Então, essa probabilidade pedida seria 6 vezes 5, 30, dividido por 90, que é o mesmo que 1/3, que é aproximadamente 33,33%. Percebam que essa minha segunda probabilidade aqui, ela foi alterada, porque eu retirei uma bola e não devolvi para a urna. Note que a probabilidade aí, deixa eu colocar aqui ao lado, a probabilidade de ser vermelha, ela é diferente de retirar uma segunda vermelha, dado que já saiu uma vermelha. A primeira é de 6,10 e a outra é de 5,9. Ok. Na letra B, eu quero a mesma questão, retirar 2 bolas vermelhas. Então, probabilidade de retirarmos 2 bolas vermelhas, é a mesma pergunta, retiradas sucessivas, só que com reposição.
Ou seja, você vai retirar a bola e depois devolver a urna. Vamos lá, então. Então, aqui, mais uma vez, eu vou representar vermelha e vermelha. Eu quero a probabilidade da primeira ser vermelha e da segunda ser vermelha, sabendo que já saiu uma vermelha. A probabilidade da primeira ser vermelha nós temos de 6 em 10. Só que eu vou retirar essa bola e vou devolver para a urna. Então, a probabilidade da segunda ser vermelha, sabendo que eu retirei uma vermelha, porém, que foi devolvida à urna, também é de 6 em 10. E isso aqui me daria 36% de chance que isso ocorra. Percebam que, neste caso, a probabilidade da bola ser vermelha, ela está sendo igual à probabilidade da segunda bola ser vermelha, sabendo que já havia sido retirado uma bola vermelha. Quando se faz retiradas de urnas, um exemplo com essa característica, quando o evento é feito com reposição, a gente fala que esses eventos são independentes. A probabilidade não vai mudar ali, independentes. Elas ficaram iguais. Quando o evento é feito sem reposição, os eventos são dependentes. Então, aqui eu tenho eventos dependentes. Então, o que eu coloquei aqui, para ficar bem claro, quando se pega a probabilidade de A inter B, eu posso multiplicar P de A vezes P de B, desde que esses eventos sejam independentes. Se os eventos forem independentes, eu tenho que considerar a retirada da primeira bola. É isso que muda. Aqui nessa questão, a primeira saiu, vamos lá, probabilidade de A e B ocorrer. A primeira é A, e eu quero agora uma que B ocorra, sabendo da ocorrência de A. Então, cuidado ao fazer multiplicação de probabilidades. Tem eventos que são dependentes e tem eventos independentes e eventos dependentes, o que muda um pouco o resultado, e dependendo do caso, a mudança é significativa. Ok? São as duas formas de multiplicar a probabilidade, lembrando que quando o evento é feito sem reposição, eu tenho eventos dependentes, e quando eu tenho um evento feito com reposição, eventos independentes, que é o caso de retiradas. No caso do lançamento da moeda, a gente tem de forma intuitiva, sabendo que um evento não altera a ocorrência do outro. Beleza. Vamos lá. O caso Sally Clark. Sally Clark, uma advogada britânica, perdeu seu primeiro filho com 11 semanas de vida em 1996. O caso foi tratado como síndrome da morte súbita infantil. Até que, menos de um ano depois, Sally perdeu seu segundo filho com 8 semanas de vida. Apesar da autópsia revelar grandes quantidades de bactérias no organismo da criança, Sally foi acusada de duplo assassinato. Galera, a autópsia revelou grande quantidade de bactérias no organismo de uma criança. Olha só que informação é essa. Olha só que informação importante. E vou antecipar, ignorada. Ignorada por um médico. Foi ignorada por um médico essa informação. Essa é uma foto real de Sally Clark. O caso Sally Clark, maternidade sob ataque, está lá no livro A Matemática dos Tribunais, Uso e Abuso dos Números em Julgamentos. Caso real. Um proeminente pediatra especialista em maus tratos infantis, Roy Meadow, testemunhou na acusação de Sally. Segundo ele, de forma empírica, ele diz o seguinte: a chance de uma morte em berço, repentina e inesperada, na família do status social de Clark é de cerca de 1 em 8.543. Esses dados esse médico tirou. Isso significa que uma chance de haver 2 mortes na mesma família é igual ao quadrado desse número. Uma chance em cerca de 73 milhões. Assim, Meadow afirmou que a probabilidade da acusada ser inocente era muito pequena. Ou seja, portanto, não restavam dúvidas que a acusada era culpada. Conclusão típica da falácia do promotor. O que esse cara fez foi o seguinte. Ele diz que a probabilidade... Houve 2 mortes. Vou botar 2 mortes de CIDs. Morte de CIDs.
houve duas. A probabilidade dela ser inocente era muito pequena e ele colocou uma em 73 milhões. Está aí, 1 em 73 milhões, que é um valor aproximado, na verdade. E isso, essa chance, é mais fácil ganhar na Mega Sena, que você tem 1 em 50 e poucos milhões. E Sally Clark foi condenada à prisão perpétua e se tornar a mulher mais odiada da Grã-Bretanha. Esse caso triste. A condenação de Sally Clark, depois de estudado bem o caso dela, foi revogada em 2003. E o Roy Meadow, que atuou em outros casos da mesma natureza, teve seu registro médico cassado pelo Conselho Geral de Medicina Britânico em 2005. Posteriormente revogada, mas ele já estava aposentado. Sally Clark morreu de intoxicação alcoólica em sua casa em 2007, apenas 4 anos depois da sua soltura. Tinha 42 anos. Triste. Olha só. Qual foi o erro cometido no caso Sally? Primeiro, o médico, o Dr. Roy Meadow, ele calculou a probabilidade da primeira criança morrer de forma repentina e inesperada e da segunda como se fossem eventos independentes. Ele pegou e multiplicou uma, segundo ele, era 1 em 8.582 casos, se eu não me engano. Cadê? Uma em 8.543 casos. Uma em 8.543 casos. E da segunda também, uma em 8.543 casos. Por isso que ele multiplicou os valores, fez uma multiplicação e disse que a resposta, a chance de isso ocorrer, era o quadrado desse número, 8.543 ao quadrado. O que representa matematicamente, quando você leva 8.543 ao quadrado, dá algo próximo de 73 milhões. Mas para lá, ele só poderia fazer, com esse raciocínio, esse entendimento, essa multiplicação de probabilidades, se esses eventos fossem independentes. Somente se os eventos fossem independentes. Coisa que não tinha como provar. Então, aqui ocorre um erro da multiplicação de probabilidades em não analisar se os dois eventos eram independentes. Porque dado que o primeiro filho morreu de Sid, essa outra probabilidade ela pode reduzir, mas de forma significativa. E reduz de forma significativa. E cadê o fator genético? Cadê o fator genético? Cadê o fator genético? Sally foi absolvida porque descobriu depois que existia um fator genético. O menino, um dos filhos dela, estava com um número exagerado de bactérias dentro do corpo. Mas matematicamente condenaram essa mulher. A matemática foi utilizada de forma equivocada e triste, em um caso real, onde não deveria acontecer. E mais ainda, Meadow, ele fala, já que teve 2 mortes de Sids, a probabilidade dela ser inocente, ele fala que é muito pequena. Ele fala sobre essa probabilidade. Sendo que o correto era, qual é a probabilidade de uma pessoa inocente cometer pelo menos um assassinato de uma criança, uma morte lá no berço? Essas 2 probabilidades, elas são distintas conforme mostrado nos exemplos anteriores. É um erro clássico da falácia do promotor. Tá? É um erro clássico da falácia do promotor. Então, no caso Sally, houve o erro da multiplicação de probabilidades sem fazer uma análise correta se os eventos são ou não independentes e o erro interpretativo das probabilidades condicionais. Olha só, se você se interessou por esse caso aí, tem um livro que eu citei, é um caso real, não é um caso inventado, dá para debruçar sobre ele, ter mais dados matemáticos, eu sugiro que vocês façam isso. É interessante pra caramba, mas o objetivo aqui era só mostrar que fizeram a multiplicação de probabilidades sem fazer uma análise de que os eventos fossem ou não independentes. Você não pode sair multiplicando assim, está errado. E também da confusão ali
da probabilidade, das duas probabilidades condicionais, que nos exemplos anteriores vocês viram que dá uma diferença gritante. O exame falso positivo mostra isso. Ok? Eu espero que você se entusiasme, estude cada vez mais matemática, principalmente o tópico, o tema probabilidade, que é um campo aí enorme, e esses vídeos são só algumas coisas, poucas coisas que eu quis mostrar aqui, que dá para você evoluir mais no estudo probabilístico. Até mais, fique com Deus.